Queridos e minhas queridas, vamos para a nossa revisão aí, pensando na nossa parte de hidrostática que foi trabalhada durante essas nossas últimas semanas. Bom, dessas nossas últimas semanas, trabalhando com esse assunto, a gente começou falando um pouco sobre a densidade de um corpo, certo? E como que a gente mensura a densidade de um... Galera, a densidade, ela tá tentando demonstrar para você como que é a concentração de massa que um corpo possui. Então, a gente vai definir essa densidade como sendo D de densidade, sendo a massa dividido pelo volume do corpo. No caso, D igual a M sobre V. Ok. Quando a gente fala sobre essa densidade, você vai pegar a massa e dividir pelo volume, então a sua unidade padrão será o quê? Densidade em quilogramas por metro cúbico. E aqui há um detalhe importante. É legal você sempre lembrar que quando você está falando de densidade, também existe uma outra opção, que é o tal do grama por centímetro cúbico. E lembre-se, 1.000 quilogramas por metro cúbico será igual a 1 grama por centímetro cúbico, ok? Você até pode me perguntar o porquê disso, mas se você pensar assim, ó, numa caixa de 1 metro cúbico, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, dentro dela vai caber 1 milhão de centímetros, 1 milhão de quadradinhos pequenininhos, certo? Como tem 1 milhão, então se você pensar de 1 milhão de quadradinhos, cada um com 1 grama, vai dar 1 milhão de gramas. E 1 milhão de gramas serão 1.000 quilogramas. É basicamente essa a ideia. Cuidado, né? Às vezes o aluno fica em dúvida porque, pô, como 1 quilograma é 1 grama? Não, não é que 1 quilograma é 1 grama. 1 quilograma por metro cúbico é equivalente a 1 grama por centímetro cúbico, beleza? E aí, galera, essa nossa ideia de densidade, a gente vai ver isso aplicado a exercícios depois, beleza? Quando nós falamos dessa nossa densidade, é legal a gente sempre pensar que ela vai estar associada ao volume que um corpo ocupa, certo? Por exemplo, se você imaginar aqui um navio, certo? E esse navio estando na água, o metal que compõe esse navio, ele vai ter uma densidade muito alta. Então a tendência desse navio seria afundar. Porém, você pode ver que dentro dele a gente deixa um monte de volume vácuo. Então, vácuo não, com ar, né? E aí a gente vai ter o seguinte: se você pegar a densidade do navio, que seria a massa do navio, dividido pelo volume que o navio está ocupando nessa água, certo? A gente vai observar que essa densidade vai ser menor que a densidade da água, que seria de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então lembre-se, quando você está calculando a densidade de um corpo, você vai sempre levar em consideração todo o espaço que esse corpo está utilizando, certo? Mesmo que dentro dele seja uma estrutura oca, ok? Aí a gente vai trabalhar com o nosso último ponto, que é o ponto da mistura de corpos quando você está fazendo líquidos miscíveis. Então a gente está tratando aqui, ó, de líquidos que se misturam, ou seja, líquidos miscíveis, beleza? Quando você tem dois líquidos miscíveis e você está fazendo uma mistura dele, dá para você obter a densidade resultante desse teu sistema a partir de uma equação que é a seguinte. Bom, você teria que pensar em pegar a massa total da sua substância e dividir pelo volume total dessa substância. Porém, essa massa total, ela seria a massa do primeiro cara mais a massa do segundo. E o volume do primeiro mais o volume do segundo, certo? Só que, como é que eu vou poder escrever esta massa? Essa massa aqui, ó, eu posso escrever assim: massa sendo densidade vezes o volume. Então, eu poderia escrever a densidade resultante a partir da seguinte equação: densidade do primeiro líquido, pensando que você tem um líquido 1, vezes o volume do primeiro líquido que está sendo colocado no recipiente, mais a densidade do segundo líquido, vezes o volume desse líquido que está indo para o recipiente, dividido pela soma dos seus volumes. E aqui a gente fecha essa nossa primeira parte. Densidade sendo massa dividido por volume. E lembrando que quando você mistura, você faz estilo uma média ponderada. Densidade do primeiro, volume do primeiro, mais densidade do segundo, volume do segundo, dividido pela soma dos volumes desses caras. E nunca esqueça, 1.000 quilogramas metro cúbico, sendo 1 grama por centímetro cúbico. E aqui a gente encerra a parte de densidade. O nosso próximo tópico será a pressão. Ok. A pressão, ela vai ser sempre associada à ação de uma força. Então, quando você exerce força sobre uma certa superfície, você exerce pressão sobre ela. Como que a gente calcula essa pressão? Nós vamos ter aqui que a pressão será definida pela força que eu faço, distribuída ao longo de uma área em metros quadrados. E essa pressão será bem simples, força sobre área, ok? Força sobre área. A unidade dela seria como padrão o seguinte: força é Newton, área é metro quadrado. Mas
essa unidade, ela vai ser a mesma coisa que o tal do Pascal. Pascal, certo? Pressão sendo em Newton por metro quadrado ou Pascal, beleza? E aí a gente vai analisar um caso particular. No caso, você pensa assim, ó, imagina que eu tenho um certo objeto aqui e eu quero saber quanto de pressão esse objeto exerce sobre o chão. Bom, eu poderia pensar assim, a força que esse objeto exerce sobre o chão seria a sua força-peso, certo? E a área que ele vai ter em contato com o chão é essa área de sua base. Então, eu posso escrever a pressão sendo o peso do objeto dividido pela área que ele tem de contato com o chão, certo? Então, lembre-se, pressão é força sobre área. Às vezes, essa força é o peso do próprio corpo, né? Lembrando que peso é igual ao quê? Massa vezes gravidade, né? Ok? E aí a gente vai perceber que essa pressão, ela é uma grandeza que sim, ela tem uma relação direta com a força que você está aplicando. Porém, você tem uma relação inversa com a área. Então, isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer que se a área for pequenininha, eu vou ter muita pressão. Assim como se eu tiver uma força grande, eu também terei muita pressão. Então a gente pode fazer um questionamento bem simples aqui, ó. Se nós imaginarmos uma bailarina em contato com o chão e um elefante em contato com o chão. Aí eu pergunto para você assim, viu? A bailarina, ela vai exercer mais ou menos pressão que o elefante? Você pode pensar, bom, a bailarina tem um peso muito menor do que o elefante. Então ela vai fazer menos pressão. Porém, olha só, a área de contato que a bailarina tem com relação ao chão é uma área muito pequenininha, comparada com a área de contato com o elefante. Então você pensa, pô, ela tem menos massa, mas ela também tem menos área de contato. Será que ela exerce mais pressão sobre o chão? A gente pode supor aqui o seguinte, ó, a pressão que a bailarina vai fazer será o peso dessa bailarina dividido pela sua área de contato com o chão. Bom, peso nós já acostumamos, né? Peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 50 e a gravidade é 10, a gente sabe que quando você quer fazer o peso é só acrescentar um zero. Então será 500 newtons de peso. E a área de contato? Bom, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Como a área de contato do elefante está em metro cúbico e a área de contato da bailarina está em metros quadrados, né? E a da bailarina está em centímetros quadrados, eu vou converter esses dois caras para uma unidade comum, ambos para metros quadrados, que é o sistema internacional. Lembrando que um metro tem 100 centímetros, certo? Só que eu quero em metros quadrados esse negócio. Então vai ficar assim, 4 vezes 10 elevado na menos 4 metros quadrados. Você tem que pensar que eu dividiria por 100 se fosse apenas metro, mas eu tenho que dividir então por 10.000, porque tem que ser 100 ao quadrado, por isso 10 na menos 4. E esse cara vai ficar aqui dividido por 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Bom, o nosso resultado vai fechar o quê? 500 dividido por 4 dá 125 e esse 10 na 4 vai para cima, vira 10 na mais 4. Então, essa pressão que a bailarina exerce será 125 vezes 10 elevado na 4. E aqui eu posso escrever Newton por metro quadrado ou simplesmente, vamos nos habituar, o Pascal, certo? Essa é a pressão que a bailarina exerce sobre o chão. E o elefante? Bom, a pressão que o elefante vai exercer depende do peso dele. Ó, o peso dele são 6.000 quilogramas de massa. Lembra que o peso vai ser o quê? Um zerinho a mais. Então, esse cara vai ficar 60.000 newtons. E a área de contato desse elefante com o chão é a área não somente de uma pata, porque uma pata tem 3 metros quadrados. Eu fui lá e pesquisei mais ou menos quanto que era o raio, o diâmetro da pata de um elefante e dá mais ou menos isso de área em sua base, certo? Então, mas ele tem 4 patas, então isso aqui vai ficar 4 vezes 3 metros quadrados, certo? Então aqui, galera, 4 vezes 3 dá 12, e se você pegar 60 e dividir por 12, esse cara vai dar 5. Então você vai ter que a pressão que o elefante exerce sobre o chão vai ser 500 Pascal. Veja aqui, ó, que nesse nosso caso, a bailarina ela é muito mais leve. Ela tem muito menos peso. Sim, porém a área de contato dela, quando ela está fazendo uma ponta, é muito pequena. E por isso ela vai ter uma pressão tão alta, certo? Então, galera, a ideia de você compreender bem a pressão, a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, a nossa pele aqui, ela tolera até uma certa pressão até ser perfurada. Se essa pressão não é atingida, a tua pele não perfura, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para tentar atingir essa pressão, você utiliza uma agulha.
Por que uma agulha? Porque a agulha tem uma área de contato muito pequena e isso vai proporcionar uma pressão muito grande. E aí, com um pouquinho de esforço, você já consegue perfurar a sua pele. E a gente vai ver isso sendo aplicadas em diferentes situações, beleza? E a nossa primeira parte é essa aqui, a diferença entre densidades e também a análise de pressão, certo? Toma cuidado com aquela nossa questão da densidade, que você vai levar em consideração a parte oca, e lembre-se essa nossa proporção inversa. Ou seja, quando você tiver uma menor área, você terá como consequência uma maior pressão. E por isso, nesse nosso caso, a bailarina exerceu mais pressão sobre o chão do que o elefante. Beleza?